na terra do Brasil, no desembarque de Judá, povo negro chegando aqui, de rei a quando os negros, sem os chamados negros, chegaram aqui no Brasil, eles não tinham a noção de quem eles eram. Eles não tinham a noção de para onde eles estavam chegando, a terra que eles estavam colocando os seus pés. Eles não conseguiram entender que aquele lugar que eles estavam colocando os seus pés de uma maneira muito vergonhosa, muito humilhante, era exatamente a cidade que eles sempre almejaram durante todo o Antigo Testamento, que era aquela terra que emana leite e mel. Eles não tinham noção disso. Então, na cabeça deles, aquela terra seria qualquer terra perto deles e não tão distante. A mesma terra que quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele avistou de longe. Quando Yahweh disse para ele, Melquisedeque falou, olha, tá vendo aquela terra lá? Você vai ver, mas você não vai entrar. E aquela terra que Moisés viu e não entrou, aquela terra que todas as 12 tribos lutaram um dia para estar, principalmente a tribo de Judá, era exatamente essa terra que eles estavam pisando. Mas quando nós buscamos em Deuteronômio 28, você vê que ali o próprio Moisés avisa, olha, vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel, mas vocês vão entrar lá por bênção ou por maldição. É vocês que vão escolher a partir de agora. Se vocês resolverem obedecer a lei que foi dada a vocês, se consertarem, viverem sem pecado, viverem honrando ao Criador Yahweh, vocês vão entrar naquela terra por bênção. Vocês vão ser dono delas, vocês vão conquistar e vocês vão ganhar o mundo. Agora, se vocês não me obedecerem, vocês vão entrar naquela terra por maldição. E eles entraram naquela terra por maldição, que é essa terra que nós estamos hoje, os nossos pais. E quando eles entraram aqui nessa terra, foi em 1810, que nós vamos trazer um pouquinho para vocês mais à frente. Mas eles entraram aqui, colocaram os pés aqui, nus, com as nádegas de fora. Exatamente como diz Isaías 20, do verso 1 a 8. Eles não sabiam que esse lugar era um lugar abençoado. Mas eles não estavam abençoados, estavam amaldiçoados. A própria lei que foi dada para eles virem para cá como uma bênção, eles não acreditaram. E isso remonta muito o que a gente tem falado ao longo de 16 anos. Nós já começamos a mexer com esse assunto a partir de 2010 para 2011, sobre esse povo hebreu, que é do povo preto. Eu digo a partir de 2010. Então vamos aí já para 16 anos. E sempre que a gente toca nesse assunto, sempre que nós falamos sobre isso, muitas vezes os próprios que servem a religião do judaísmo, que eles pensam que os verdadeiros judeus são esses que estão na Palestina, mas eles não sabem que os verdadeiros judeus são os que estão hoje no Brasil, em Angola, em Moçambique. Os que falam a língua portuguesa, os que falam aquela língua exatamente que foi dita, eis que por lábios gaguejantes falaria esse povo numa nova língua.
Eles não acreditaram que isso podia acontecer. Eles pensaram que Yahweh estava brincando. Eles não tinham noção de que o que eles estavam fazendo era algo que, infelizmente, foi fruto de tudo que eles não acreditavam. Os profetas disseram: vocês vão ser escravos, vocês vão ser envergonhados. Eles davam risada. Eles matavam profetas, todos que avisavam eles. E eles não acreditavam, por serem eles a tribo de Judá. Por serem esses a casa de Judá. E eles não acreditavam que por eles serem uma tribo de onde saiu reis e sacerdotes, porque nesse momento casa de Judá já estava sendo chamado tanto a tribo de Judá, tribo de Benjamim e a tribo de Levi. Então eles não acreditavam em nada daquilo que o Criador tinha para eles. Então isso é algo que nós vamos muitas vezes lembrando durante o tempo, de haver uma reflexão, de entender que também esses falsos que estão aí se posando como casa de Judá, também estão cumprindo uma profecia de Gênesis 9:27. Alague Deus a Jafé e habite eles na tenda de Sem. Aí quando fez 70 anos depois da morte do Senhor Yahushua, o Jesus da Bíblia, então Yahushua, quando ele morreu, 70 anos depois se cumpre o cativeiro da casa de Judá, junto ao mesmo lugar onde estava o cativeiro de astecas mais incas, que são as outras 10 tribos que já estavam aqui desde 1500. Então a grande tribulação, que se faz muita confusão dentro das abadias religiosas, porque os líderes pensam que grande tribulação é da besta, e não é. O episódio da besta é uma coisa, a grande tribulação é outra. Então a grande tribulação, na verdade, ela foi quando a casa de Judá foi despojada do seu poder, da sua fama, da sua força, da sua prosperidade, e vieram para cá em navios trafo-negreiros. 70 anos depois da morte do Salvador, ou seja, em 1810, a casa de Judá estava aqui, sendo escravizados, torturados, castigados, passando fome, passando frio, vendo as mulheres sendo estupradas, porque o trabalho dos homens era trabalho pesado, das mulheres era de prostituta. As mulheres trabalhavam para alimentar o desejo sexual dos seus senhores, enquanto os homens metiam a mão para fazer o trabalho pesado que os senhores do mundo jamais pegariam. E isso foi 70 anos depois da morte de Salvador. Então Yahushua ele morre em 1740 e a partir da sua morte e ressurreição, 70 anos ainda se passou para que a casa de Judá se arrependesse. Várias tentativas houve para que eles não chegassem aqui como escravos. E eu vejo muita gente dizendo: mas como que Deus pode ter ser tão ruim assim com o povo de Israel? Deixar o judeu vir para cá e passar tudo o que eles passaram. Mas depois da morte do Salvador, eles ainda tiveram 70 anos. Veja que Yahweh, mesmo sentenciando, ele dá um tempo para se haver um arrependimento. Mas a casa de Judá estava decidida a não ouvir o Salvador. Estiveram 70 anos. 70 anos. Então, em 1810, não teve mais como evitar essa vinda deles para cá. Esse castigo
que eles tiveram. E é muito difícil do mundo aceitar que os pretos que estão hoje no Brasil, em Angola e Moçambique, os três falando a língua portuguesa, que é a língua da Bíblia, onde ele fala que eis que por lábios gaguejantes falareis esse povo, uma língua que seus pais não conheceram, e a língua portuguesa é exatamente essa língua nova que o Criador deu para esse povo semita, que é uma língua dos gentios. Porque a plenitude ficou com os gentios quando as 12 tribos perderam a sua condição de pessoas que teriam a missão de levar tudo aquilo que o Criador queria que eles levassem. Quando a gente está na escola, e a primeira vez que a gente ouve falar da escravidão dos pretos, aqui não choque. Porque até então, enquanto você não sabe, por exemplo, eu fui saber da escravidão dos pretos na 4ª série, no livro de história. Que aí a professora começou a falar, mostrar que os pretos tinham sido escravos. Aquela foi uma informação que eu ficava me questionando, por que meus pais nunca disseram isso para mim? Minha mãe, sabe que minha mãe sabia? Sabe que meu pai sabia? Porque eu só fui saber isso na 4ª série. E aquilo foi um choque para mim e para todos os alunos. Porque ali eu começava pela primeira vez a ter vergonha da minha cor. Como vi várias pessoas com vergonha a partir do momento que eles souberam na escola, porque era na escola que a gente ficava sabendo, que o preto tinha tido uma história de vergonha, de diminuição. Porque até então eu não sofria nenhum problema com isso. E eu não via também ninguém sofrer da minha época. Mas quando eu fiquei sabendo, e a ficha cai quando depois que a gente fica sabendo na escola da situação do povo preto, que você começa a prestar atenção nas novelas que não tem preto como protagonista. E quando aparecia preto na televisão dos anos 70 e 80, os pretos que apareciam ali eram pretos que trabalhavam em serviços inferiores. E depois começa a vir a confirmação quando vem a novela Escravizaura. A Chegada Silva eu não me lembro muito bem na época, mas Escravizaura eu vi basicamente todos os episódios. E ali a ficha caía. O que vai te alimentar como adulto a se sentir muitas vezes diminuído. Em muitos lugares, como trabalho, festas, você já começa a ver o povo branco, qualquer pessoa de pele mais clara que você já começa a ter outros olhos. É uma coisa quase que meio assim, tipo, automática. E isso foi terrível. Porque nós não tínhamos noção de que realmente aquilo tudo que a gente estava aprendendo seria tão ruim para a nossa caminhada. E depois vem uma alegria com um certo sentimento de revolta, quando eu fico sabendo que os verdadeiros judeus são os pretos. Ali foi uma felicidade misturada com indignação, com revolta, um sentimento estranho e ao mesmo tempo libertador, de você saber que a cor preta, ela não é uma cor inferior, ela é uma cor resultante de um castigo. Então o preto ele não foi inferiorizado porque ele é inferior. Ele foi inferiorizado porque ele virou escravo. Perdeu tudo. Herança, riqueza, prestígio, fama e honra. Mas nos últimos dias, a verdade começou a vir à tona. E hoje eu posso falar com toda clareza
que os pretos do Brasil são os hebreus e os índios em toda a América. E os nossos amados de Angola e de Moçambique. Esses são os que não vieram para cá como escravos, porque a escravidão já havia acabado. Tanto que a última fase da escravidão desse povo preto, que são os verdadeiros judeus, se deu no Cais do Valor. Hoje nós estaremos ali fazendo para você uma repaginação histórica no lugar onde aconteceu as últimas cenas brutais de uma escravidão que parecia que nunca ia acabar. Registrado em Deuteronômio 28, Levítico 26, sobre o povo de Israel, numa terra prometida, onde eles não chegam aqui por bênção, chegam por maldição. Na terra do Brasil, no